Olá, meu nome é Cláudia, esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estarei te dando 5 motivos para ler Capitães da Areia, de Jorge Amado. Então, vamos começar? Eu li em versão digital. E antes de começar a falar sobre ele, eu já vou avisando que esse não é um livro que eu recomendo para menores. O Jorge Amado ele vai tratar de alguns temas bem polêmicos e de assuntos bastante pesados, então esse não é um livro que eu recomendo para todos os leitores. Depois de uma faixa etária, por exemplo, de 16, 17, até que rolaria a leitura. Para leitores mais novos que isso, não é uma boa. Você deve estar lembrado das suas aulas de história, ou talvez não, que Getúlio Vargas foi presidente do Brasil em 2 períodos. O primeiro período durou 15 anos, de 1930 a 1945, quando Washington Luiz foi deposto, depois de um balacobaco danado, uma junta militar assumiu o governo do país, passando ele a Getúlio Vargas, no finalzinho de 1930. Getúlio assumiu para um governo provisório de 4 anos, que foi de 1930 a 1934, e Getúlio ele foi eleito para um mandato de 4 anos por uma Assembleia Constituinte em 1934, para um mandato de mais 4 anos, então foi de 1934 a 1937. Mas ao invés de convocar novas eleições, Getúlio derruba a Constituição de 34 e instaura uma ditadura conhecida como Estado Novo com apoio militar. É nesse cenário caótico politicamente e fragilizado financeiramente, já que a crise de 1929 ainda se fazia sentir, que Jorge Amado publica esse livro Capitães da Areia, que foi publicado em 1937. E por algum motivo o livro não agradou nem um pouquinho o governo, sendo queimado mais de 800 exemplares desse livro em praça pública em Salvador, assim como outros livros do autor, e livros de outros autores, por exemplo, O Menino do Engenho, do José Lins do Rego. E a alegação era que se tratava de propaganda comunista. Isso foi em novembro. Já em dezembro, houve batidas em várias livrarias do Rio de Janeiro e os exemplares dessa obra, assim como de outras, foram recolhidos. Não vou nem comentar. Essa é considerada a principal obra do autor. Sendo traduzida para vários idiomas, ela recebeu várias adaptações e além de ser uma leitura obrigatória para vários vestibulares. O enredo da obra é simples. Ele é centrado na vida de menores abandonados na cidade de Salvador, que moram no Trapiche, que é um galpão abandonado à beira do cais. Dito isso, vamos aos 5 motivos para você ler essa obra. O início. Como eu amei o início desse livro. Foi um dos melhores que eu já li até o momento. Eu não falo apenas da primeira frase, mas o início mesmo, o primeiro capítulo, o primeiro contato que você tem com a obra é fenomenal. O livro, ele começa com uma reportagem que relata o assalto na casa de um dos grandes figurões da cidade. Esse assalto ele foi cometido por crianças abandonadas que pertencem ao grupo que eles conhecem como Capitães da Areia. Essa reportagem, assim como a carta do juiz de menores e do chefe de polícia, recebem grande destaque por parte do jornal, logo na manchete. Essa reportagem gera algumas repercussões. Em resposta a essas cartas, uma mãe escreve para o jornal. Só que a carta dela, que denuncia todos os maus tratos, todas as circunstâncias bastante deploráveis que se encontram nesses reformatórios, recebe pouco destaque, indo parar na 5ª página do jornal, junto com vários anunciados. Então, logo de começo, a gente já percebe toda a falta de parcialidade por parte da reportagem. Então, esse início ele já dá o tom do livro, onde esses jovens são vistos com total desprezo, e fica claro que o autor vai usar a obra para mostrar o outro lado da moeda. Ele vai usar essa narrativa para dar voz a essa sociedade marginalizada. 2. Essa é uma obra atemporal. Mesmo tendo sido publicado há mais de 80 anos, todas as denúncias sociais e os temas abordados são facilmente aplicáveis na nossa sociedade atual, o que é uma lástima. Temas como abuso de autoridade, desigualdade social, lutas entre classes e abandono infantil são temas que infelizmente estão presentes na nossa sociedade. E a forma negligente como esses assuntos são tratados é bastante angustiante e muito bem retratado pelo autor. 3. A escrita. Com uma linguagem bastante simples, porém muito tocante e marcante, Jorge Amado vai construir um retrato desse Salvador de 1930, o que é bastante interessante. A história é contada através de contos, são pequenos causos da vida dessas crianças, algumas peripécias pelas quais eles passaram. Isso é narrado em 3ª pessoa, por um narrador onisciente, mas nem um pouco imparcial. Ele vai tomar lado dos meninos, ele vai expor essa visão, ele vai dar voz a essa sociedade marginalizada, e isso é incrível. 4. Os personagens.
Os personagens de Jorge Amado são extremamente cativantes e muito marcantes. Cada um tem a sua própria personalidade e eles não representam uma única pessoa. Eles representam um grupo social que existe naquele ambiente. E em cada personagem ele vai expor uma denúncia social. Cada personagem tem a sua história. São histórias que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, infelizmente. E o interessante é que o autor ele não defende a atitude dele. Ele não coloca a atitude dessas crianças como certa, mas ele também não as demoniza, o que é muito feito pela nossa sociedade. Então você consegue se apegar a esses personagens, você discorda sim de algumas atitudes que ele toma, mas o autor ele vai nos levando a compreender um pouquinho mais daquela situação, o estado daquelas crianças. E isso é muito interessante, porque a gente vê o outro lado da moeda. Afinal, a história nunca tem um único lado. Então o fato do autor dar voz a essas crianças é bastante interessante. 5. O desfecho. Ao longo da narrativa, o autor ele vai delineando o futuro que ele está traçando dos personagens. Então a gente tem vários tipos de finais. Então ele vai mostrando cada uma das opções que aquelas crianças têm e o que levou a ela a agir daquela forma. E isso me agradou muito. Eu gostei muito do jeito como foi conduzida a história. É claro que o desfecho de algumas dessas crianças são extremamente tristes. Se eles tivessem passado por outra situação na vida, se eles tivessem tido outras oportunidades, eles teriam revertido essa situação. Esse não seria o desfecho deles. Mas é interessante que o autor vai mostrando o que levou elas a agir dessa forma. Ele vai traçando o desfecho dessas crianças de acordo com as situações que elas enfrentaram em suas vidas. E ao chegar ao final da leitura, a gente percebe que o final delas não poderia ser outro. Isso é feito de forma bastante coerente, bastante interessante e eu gostei muito. Eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a ler esse grande clássico nacional. Essa obra que é uma grande denúncia social, que foi escrita de forma brilhante por Jorge Amado. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!